Olá pessoal, hoje eu trouxe aqui o meu amigo Dr. Arthur Souza, ele que coordena aqui a unidade de tratamento intensivo da neurologia do Hospital da Bahia, e a gente vai conversar um pouco aqui sobre alguns temas da neurologia, mas eu, Dr. Arthur, preferi propor que a gente conversasse um pouco sobre um assunto que não é muito debatido, que é o acidente vascular cerebral entre os jovens. A gente sabe, a gente fala aqui para um público muito voltado para a área da saúde, a gente sabe que o acidente vascular cerebral ele é uma doença que acomete muitas pessoas, mas acho que no senso comum sempre se atribui isso a pessoas de mais idade, mas a juventude também tem sofrido muito com esse mal, e eu queria saber um pouco do senhor, qual é a sua avaliação sobre isso, né? O porquê desses jovens, ainda jovens, sofrerem com o acidente vascular cerebral. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. E segundo, como é um bate-papo aqui, se pode me chamar de Arthur, esqueça esse senhor também, já que estamos falando com um público jovem. Bom, acho que é um tema fundamental de ser falado, de ser exposto. O AVC, né, o acidente vascular cerebral, é uma das principais causas de morte do mundo. Está sempre em primeiro ou segundo lugar em causa de morte no Brasil. Então é algo que realmente precisa ser debatido. E algo importantíssimo de ser dito é que 90% dos AVCs são preveníveis. Então, a gente tem como prevenir a doença, né? Se tratando mais de AVC em jovem, não é o grupo em que acontece com maior frequência, mas, infelizmente, tem acontecido cada vez mais. Muito porque os jovens estão começando a ter os fatores de risco cada vez mais cedo, né? Os jovens não, as pessoas estão tendo os fatores de risco cada vez mais cedo. Então, hoje em dia a gente vê muitos pacientes de 30, 35 anos já hipertensos, diabéticos, um estilo de vida muito estressado, uma alimentação não adequada, sedentários. Então, eles têm os fatores de risco que antigamente a gente encontrava em pacientes mais idosos, então terminam tendo AVC também. E na sua opinião, Arthur, já que você já me deu essa liberdade, né, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, eu vejo então que os hábitos de vida estão mais relacionados, então, quando a gente conversa sobre jovens, na questão do AVC. Na sua avaliação, a gente está num momento em que esses jovens têm cometido mais excesso, seja no álcool, seja na própria alimentação mais gordurosa. Você vê uma relação entre esse consumo mais excessivo do álcool, esse consumo mais excessivo de frituras, uma alimentação mais gordurosa, isso tem alguma relação com AVC? Tem muita relação. Acho que principalmente o estilo de vida, né? O estilo de vida vivendo com muito estresse, se alimentando de forma inadequada. A gente vê o pessoal não parar para ter as refeições de forma adequada, muito fast food, muito refrigerante. Então eles terminam desenvolvendo os fatores de risco que levam ao AVC. E uma das formas de prevenir isso seria tentar mudar esses hábitos, né? Então, melhorar a alimentação, fazer atividade física, tentar ter uma vida menos estressante, que infelizmente é muito difícil hoje em dia. Sim. Né? Você falou também de doenças de base, né? A gente falou de diabetes e outras doenças. A gente sabe que o AVC ele tem ali uma causa da trombose também. Com relação às mulheres também, a jovem mulher, muito se fala de uso, eventualmente, de anticoncepcionais. No caso dessa jovem mulher, esse uso também pode ser um fator de risco maior no caso do AVC? Pode. Existem vários subtipos de AVC, né? E existe um específico que está mais relacionado ao uso de contraceptivos hormonais. É um subtipo que se chama trombose venosa cerebral, então é uma oclusão nas veias do cérebro. Normalmente, quando a gente fala AVC, a gente está mais normalmente citando as oclusões nas artérias, mas ainda é um subtipo. Então, essa trombose venosa cerebral está muito relacionada ao uso de estrógeno, muito relacionada a tabagismo, é um fator de risco importante, e muito relacionado a estrógeno. Aí, às vezes, chegam os pacientes, assim, principalmente familiares ou conhecidos dos pacientes que têm uma trombose venosa cerebral, né, uma TVC, e falam, minha amiga teve isso, vou parar de usar contraceptivo, nunca mais uso isso. Na verdade, aumenta um pouco o risco, né, mas de forma alguma a gente vai recomendar que não se use, né? O contraceptivo tem sua função,
e é importantíssimo no controle de natalidade, né? Então, pelo amor de Deus, não estou dizendo aqui para parar de usar contraceptivo hormonal. O que precisa saber é que é um fator de risco, então se tiver sinais, paciente que usa contraceptivo, começa a ter dor de cabeça não explicada, diferente do padrão habitual, ou começa a sentir algo assim, um déficit focal, né, uma fraqueza em um braço, uma fraqueza em uma perna, uma dificuldade para falar, tem que correr para emergência para tratar. A gente falou aqui, a gente tem um público realmente jovem, inclusive na área da saúde, muitos estudantes de medicina, pessoas ainda que querem ingressar na carreira médica, e você falou há pouco desse nível de estresse, dessa vida com mais excessos. Recentemente eu tive contato com alguns colegas estudantes, você deve ter conhecido na sua época o Intermed, né, que é uma festa universitária, onde infelizmente teve casos, inclusive, de estudantes que cometeram excesso de consumo de álcool, excesso de consumo de bebidas energéticas, e teve ali um caso súbito de aumento da pressão arterial que culminou num acidente vascular cerebral. Eu queria saber de você, Arthur, se isso é possível realmente, que uma pessoa rígida, sem uma doença de base, mas por cometimento de um excesso, de um momento ali que ele extrapolou, teve esse aumento súbito da pressão arterial, há o risco realmente dele ter um acidente vascular? Sim, existe o risco. Existe também a predisposição, né? Existem causas, fatores de risco genéticos para ter o AVC. Então, às vezes, o paciente poderia já ter uma predisposição, uma história familiar muito forte, alguma mutação que predispõe a ter o AVC, e aquilo ali foi a gota d'água, né? Foi só algo a mais. Mas existe a possibilidade, sim, do abuso de determinadas substâncias causar o AVC. Você falou, assim, substâncias que são muito excitatórias, como o energético, por exemplo, eles têm risco, né? Eles aceleram muito o coração, eles fazem uma coisa que chama vasoconstricção, que é um fechamento da artéria. Então, se a vasoconstricção for muito intensa, ela vai dificultar a passagem do sangue, e esse é um mecanismo do AVC, né? Isso acontece também com o uso de droga, cocaína, por exemplo, é uma droga que causa o AVC dessa forma, né? Ele faz uma contração muito intensa do vaso, dificulta a passagem do sangue, é o sangue que leva os nutrientes, o oxigênio para as regiões do cérebro. Como ele não consegue passar, causa isquemia, causa o AVC. Arthur, e esse jovem que eventualmente até ficou um pouco mais preocupado aqui com essa nossa conversa, mas me diga, o AVC ele dá sinais? Ele avisa que está chegando? Ele tem uma instalação súbita, ele avisa que chegou, na verdade. Então, é preciso ficar atento, porque se tiver um dos sinais, e aí existem até algumas campanhas tentando conscientizar a população de quais seriam esses sinais. Normalmente são déficits focais, né? Então, existe uma campanha famosa que eles criaram um acrônimo que se chama SAMU. Então, sorria, para ver se o paciente forçar um sorriso, né, para ver se tem alguma assimetria, a boca torta. O A é de abrace, para que ele tente levantar os dois braços. O M é de música, tentar cantar alguma coisa, para ver se ele consegue falar e se ele está compreendendo os comandos. E o U é de urgente. Então, se o paciente tiver uma dessas alterações, boca torta, não está conseguindo elevar o braço, não está conseguindo falar, tem que correr para a emergência. O AVC já está instalado. E aí é importante saber também que existe tratamento, né? A prevenção é fundamental, mas caso não seja possível prevenir, como eu falei, 90% dos AVCs são preveníveis, 10% não são, né? Caso aconteça, existem medicações, existem alguns procedimentos que podem ser feitos para reverter o quadro. E aí o tempo é fundamental, tempo é cérebro, né, que a gente fala. Então, cada segundo que passa, alguns neurônios estão morrendo. Então, quanto mais rápido o paciente for para um hospital capacitado para tratar o AVC, melhor. Por que eu enfatizei isso? Para tratar o AVC, a gente precisa de uma certa estrutura. Precisa ter, por exemplo, uma tomografia, precisa ter medicações que não são tão baratas, precisa ter um fluxo de atendimento bem organizado. Então, se você leva um paciente para um lugar que não tem estrutura, às vezes é até pior, né? Então, a ideia do acrônimo foi justamente lembrar do SAMU. Então, se o paciente tem uma suspeita de AVC, o ideal é chamar o resgate. Chamar o SAMU, chamar alguma outra empresa de resgate, para que ele
leve o paciente para o local correto, um local que seja capacitado para tratá-lo. Arthur, e aproveitando então essa sua pertinente observação, esse indivíduo que teve essa infelicidade, como então, quando ele chega na unidade, essa unidade que você lembrou bem tem que ser habilitada, qualificada, como é feito esse diagnóstico que efetivamente o indivíduo sofreu um AVC? A gente usa escalas de avaliação, então a gente vai fazer um exame físico bem direcionado, na verdade a gente vai examinar isso que está dito no acrônimo. Então a gente vai pedir para o paciente movimentar o rosto, pedir para ele levantar os braços, levantar a perna, tentar falar alguma coisa. Se tiver alteração, a suspeita clínica é um AVC. O AVC ele pode ser isquêmico, que é um entupimento da artéria, ou hemorrágico, que é o oposto, é um rompimento, uma ruptura da artéria. Os tratamentos são completamente diferentes. A gente só sabe qual dos dois que é depois de um exame de imagem. Então o paciente precisa de uma tomografia. Então, suspeitou disso, o paciente é imediatamente encaminhado para fazer um exame de imagem, tomografia ou ressonância, para a partir daí receber o tratamento adequado. Arthur, a gente fala também aqui para as mais diversas classes, né? E eu te faria uma pergunta. Em Salvador, na Bahia, existem locais qualificados para fazer esse diagnóstico? Existem, assim, primeiro, a equipe de resgate é muito bem treinada, então o SAMU em Salvador funciona bem. Infelizmente não tem a estrutura que poderia ter, que deveria ter talvez, mas eles são muito bem treinados, então tendo a suspeita eles reconhecem e levam do local adequado. Em termos de saúde pública, infelizmente a gente tem poucos serviços estruturados. O centro de referência aqui em Salvador na saúde pública é o Roberto Santos. Eles têm uma unidade de AVC lá e tratam muitos pacientes com AVC. Eles têm uma casuística, uma estatística comparável com os maiores centros do Brasil. Em termos de hospital privado, a gente tem vários hospitais com a estrutura adequada para tratar o paciente com AVC. Aqui no Hospital da Bahia somos um deles. Então a gente tem um fluxo para isso, a equipe é treinada para reconhecer rápido e fornecer o atendimento ao paciente de forma rápida. E uma vez diagnosticado, quais seriam então os primeiros passos, os exames, como vocês iniciariam esse tratamento desse indivíduo que sofreu um AVC? Então, suspeitou de AVC, a primeira coisa é tentar afastar fatores confundidores. O principal deles é a alteração da glicemia, do açúcar no sangue. Então, chegou um paciente com AVC, a gente testa o açúcar. Se estiver muito baixo ou muito alto, a gente corrige. Depois ele é encaminhado para um exame de imagem. Ele é monitorizado, a gente vai checar a pressão, vai ver como estão os dados vitais dele, e aí ele é encaminhado para um exame de imagem. Faz uma tomografia, se o serviço tiver, o ideal é que seja feita até uma angiotomografia junto, que é para ver os vasos, para a gente tentar determinar qual artéria que está entupida. E a partir desse exame a gente define o tratamento. Então, se por exemplo é um AVC hemorrágico, tem um sangramento, a gente vai ter que controlar os fatores de risco, às vezes controlar a pressão, se for necessário fazer cirurgia para isso. Se for o outro caso, um AVC isquêmico, significa que tem alguma artéria entupida. Então a gente tem uma medicação e tem alguns procedimentos para tentar desentupir essa artéria. De sua vasta experiência com um indivíduo que está nos ouvindo, nos assistindo no interior do estado, você acredita que as unidades, principalmente as unidades públicas no interior do estado da Bahia, têm condições de fazer todos esses procedimentos? Condições teriam. Eu acho que falta um pouco de organização. Então tem alguns centros que estão tentando se organizar para isso. Atualmente ainda são poucos. Poucos centros, principalmente pensando em saúde pública. São poucos os lugares que tem. Tem colegas em Feira que fazem isso, tem um serviço, tem alguns bons neurologistas em Santo Antônio de Jesus, alguns bons neurologistas em Conquista, mas ainda é algo um pouco errático. Assim, depende de quem está de plantão, depende do momento, então não é um processo muito bem organizado, o fluxo não está muito bem organizado, isso que precisa melhorar. Então, Arthur, posso crer que na sua avaliação falta uma melhor gestão, seja uma melhor gestão do recurso, seja uma melhor gestão da saúde no geral nesse quesito. Sem dúvida, isso aí sem dúvida. E aqui, vamos pegar aqui o exemplo dessa
do Hospital da Bahia, onde você coordena, né, uma unidade de tratamento intensivo. Então, imagino que lida muito diretamente com todos esses processos e, evidentemente, por estarmos aqui numa instituição privada, a gestão para vocês é uma prioridade, acredito eu.